pastor presidente, pela nossa irmã Judite, nossa coordenadora geral, também pela vida do nosso pastor setorial, pastor Cândido, e a nossa coordenadora, a irmã Sueli. Agradecer a Deus pela confiança e dizer à igreja que é um desafio muito grande, né? Pois eu não sou pregadora. E mais ainda, passando pelos dias que nós já passamos, aquilo que nós já ouvimos, as pregadoras que... Mas o Senhor é bom. E esse tema, a primeira notícia, quando eu recebi que eu estava escalada, o tema próprio falou comigo. Pois quando eu recebi, eu parei e disse: mas Jesus, tem fulano na minha mente, tem ciclano e eu, Jesus. Aí no momento Jesus me lembrou, qual é o tema do encontro mesmo? Mulheres de Deus, escutem a voz do chamado para servir. Eu senti como a repreensão dos céus. E disse: tá bom, Jesus, eis-me aqui. Estou aqui para servir. E nem sempre, aleluia, você escolhe onde quer servir. Ele te chama, te dá ordem e você somente obedece. Glória a Jesus. Quem foi que obedeceu a voz do chamado do mestre? Quem já recebeu? Quem já disse: eis-me aqui? Glória a Jesus. Então, vá e faça. Glória a Jesus. Então, nós estamos aqui diante de um tema maravilhoso. Quando, este tema, ele foi dito lá na sala da coordenação pela nossa coordenadora, irmã Sueli, nós sentimos uma presença tão grande naquele lugar. Foi tão forte, tão marcante, quando ela disse: olha, o tema é esse. Mulheres de Deus, escutem a voz do chamado para servir. E todas nós nos alegramos. E ela disse: olha, os nossos ensaios já vai começar com milagres. Deus já vai começar falando nos ensaios. A gente já vai sentir a presença do Senhor nos ensaios. E assim foi. E eu pedi permissão a ela e disse: olha, irmã Sueli, com a sua permissão, o nosso encontro já começou aqui em nossa sala. Glória a Jesus. Porque o Senhor, Ele nos escolheu para servir. Então sentimos a presença do Senhor. E digo para a igreja, para todos nós, que é um privilégio servir a este Deus. E você tem milhares de motivos para servir a Ele. E servir com alegria. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Mas você foi chamado para servir. Se for pelo deserto, se for pelo vale, você vai, porque você não está sozinha. Ele vai contigo. Glória a Jesus. E eu estudando, meditando, orando, pedindo a Deus, e o Senhor, Ele me levou para um caminho, e eu observei que esse tema, ele pode ser dividido em duas partes. Primeira, o tema diz assim: mulheres de Deus, escute a voz. E eu me parei aqui. E mulheres de Deus, escutem a voz. E eu fui meditar em várias pessoas da Bíblia que escutaram a voz do mestre. E eu, observando, lendo Isaías, é onde está baseado o nosso tema. E Isaías estava vivendo ali, num contexto de idolatria, de insensibilidade espiritual. Não vou me deter a esse contexto, pois já foi bem explicado aqui pela nossa irmã sexta-feira. Mas Isaías estava no meio daquele povo de impuros lábios. E ele também estava com os lábios impuros. Mas o Senhor se apresentou a ele. Glória a Jesus. E chamou Isaías daquele meio para fazer a sua obra. Para servir a ele. Mas Isaías estava sensível à voz de Deus. O texto no capítulo 6 de Isaías diz que o Senhor, Ele apareceu. Já sabemos a história que os serafins, os anjos voavam, e dizia: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Naquele momento, Isaías viu a glória de Deus e percebeu que ele estava no meio do povo de impuros lábios e ele também estava contaminado. Mas o interessante aqui é que ele percebeu. E ele escutou a voz de Deus. Imediatamente Deus resolveu o problema, porque ele queria investir a sua vontade na vida de Isaías. Indo no altar, pegando a brasa com a sua tenaz e tocando na língua de Isaías, nos lábios de Isaías. Glória a Jesus. Daqui já podemos tirar uma lição, que Deus, Ele não desiste de ninguém. Aleluia. Quando Ele olha e escolhe, Ele trabalha de forma para que entremos dentro da sua vontade
e façamos o seu querer. Deus queria Isaías como profeta naquele tempo. Era os remanescentes. Aleluia. Mas ele olhou para Isaías e disse: eu te quero. Mas antes eu vou purificar os teus lábios e tu vai falar às nações. Glória a Jesus. E analisando isso aí, sobre ouvir a voz de Deus, podemos observar que Deus, ele fala de várias maneiras. Eu creio que aqui todos já ouviram a voz de Deus. Ouvimos? Às vezes o Senhor, ele fala em nossa consciência e às vezes ele fala de forma externa. Ele fala através dos trovões, através das vozes de muitas águas, através da natureza, através da consciência, como eu já falei, e também chamando pelo nome. Como a gente não lembrar de Samuel? Samuel, Samuel, né? Quantas vezes o Senhor, ele chama o nome de alguém, chamando a atenção, e às vezes chama 2 vezes. Glória a Jesus. E podemos também ouvir a voz de Deus de forma sutil, suave. Por que não lembrar de Elias? Quando Elias se escondeu na caverna, com medo de Jezabel. Deus logo enviou. O próprio Deus foi lá tirar ele da caverna. E com a sua voz suave, Elias, o que fazes aí? Aleluia. Deus ainda tinha projeto na vida de Elias. Glória a Jesus. Mas é necessário estarmos atentos à voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Então abra o teu coração para escutar esta voz e entender o teu chamado nesta noite. Glória a Jesus. Assim como o Senhor, ele chamou Isaías no meio de um contexto muito difícil, ele também chamou outras pessoas e investiu na sua história. E eu lembrei da história de Jacó. Quem não lembra de Jacó? O enganador. Quem não lembra? Mas Deus desistiu de Jacó? De maneira nenhuma. Deus marcou um encontro com Jacó e ele ouviu a voz de Deus. Outra pessoa que ouviu a voz de Deus, Raabe. Raabe também, vivendo num contexto muito difícil, mas ouviu a voz de Deus. Ruth também ouviu a voz de Deus. Então foram vários exemplos que nós temos na Bíblia que ouviram a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu destaquei aqui 2 pessoas muito importantes que ouviram a voz de Deus. A primeira delas é Abraão. Glória a Deus. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 12, que a gente vê aqui Deus falando com Abraão, ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Igreja, Abraão, ele vivia num contexto totalmente contrário. Glória a Jesus. Mas o que eu vejo aqui, o segredo é identificarmos a voz do mestre. Glória a Jesus. Abraão, ele vivia em uma família idólatra. O seu pai era comerciante de ídolos. E como é que Deus chega agora para Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Glória a Jesus. Sabe por que Abraão obedeceu? Porque ele entendeu a voz do mestre. Será que você está entendendo a voz do mestre para servir? Ou você está dizendo: pode escolher outra, pode chamar outro, pode investir em outro. Mas não, Deus te escolheu e pagou um alto preço, foi por você. Não somente para você estar aqui bonitinho, formado, vestindo a farda, formando 3 dias, mas Ele te escolheu para servir. Glória a Jesus. E essa noite é uma noite de reflexão. Como é que eu estou servindo? Como é que eu estou servindo? Será que eu quero fazer somente aquilo que apareça? Glória a Jesus. E se for um ofício que o Senhor te escolheu, que ninguém veja, que não tem câmeras para você? Glória a Jesus. Será que você também está fazendo com obediência? Glória a Deus. Quando eu li essa palavra, eu chorei. Eu digo: Jesus, tenha de misericórdia. Porque é muito bom a gente aparecer, é muito bom. Mas tem aquele trabalho que não precisa ninguém ver, mas foi feito. Glória a Jesus. Aleluia. E os céus, Ele vê quando você faz para Ele com alegria e com prazer. E por causa da obediência de Abraão, Deus, Ele chegou com as suas bênçãos sobre a sua vida. Temos aqui 7 bênçãos através da obediência de Abraão. Primeiro,